Olá a todos do canal. Este fato se passou comigo há mais ou menos 15 anos atrás. E até hoje eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Eu raramente conto essa história para alguém, mas depois de ver todos os relatos que tem por aqui, eu resolvi contar essa história para vocês. Era o mês de janeiro, e os meus filhos estavam de férias, e a minha esposa também tinha tirado férias no trabalho. Então, acabou levando a criançada para a praia, e eu fiquei sozinho em casa, mas iria encontrar eles no final de semana naquela mesma praia. Bem, na terça-feira, era noite, e eu já estava em casa, relaxando depois de um dia de trabalho. Estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante e vendo seriados de comédia na TV a cabo. E lá fora, estava um desses baita temporais de verão que inundam a cidade inteira. E de tempo em tempo, um raio caía perto de casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. E quando um raio caiu perto de casa, soltando aquele trovão ensurdecedor, no mesmo instante, aquilo me deixou na mais completa escuridão. Ótimo, era tudo o que eu precisava. Sozinho em casa, às 9h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem ninguém para assistir TV. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche e eu tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. E um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Só que eu podia ver alguns raios caindo um pouco a longe e momentaneamente iluminando a casa sempre que rasgavam o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto e depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu e eu decidi não ir procurar velas naquele instante. Eu decidi deitar mais um pouco no sofá e tirar um cochilo até a luz voltar. E ali no sofá, eu dormi por um bom tempo. Então, acordei no meio da noite, sentindo um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois todas as janelas estavam fechadas. Eu olhei para o meu relógio de pulso, e eram exatamente 1h48 da madrugada. Eu estava com as costas completamente doídas e decidi que era melhor ir dormir na cama, mas antes eu ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Eu achei estranho, pois é uma janela difícil de se abrir. E eu me lembrava de ter fechado ela quando começou a chover. Mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Só que no que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficavam os quartos. Era alguma coisa pequena caindo no chão, e eu pensei que provavelmente devia ter mais alguma janela aberta, e que o vento tinha derrubado algo, mas logo após isso, eu ouvi algo que me gelou a alma. Eram passinhos de crianças correndo e aquelas risadinhas infantis. Eu fiquei quieto, tentando ouvir mais alguma coisa, mas não ouvi nada. E os passinhos haviam parado. Eu tentei me acalmar, me dizendo que talvez fosse um gato que tinha entrado pela janela da cozinha ou através de alguma outra lá de cima que estivesse ainda aberta. E depois de um tempo sem ouvir nada, eu continuei andando na direção da escada, mas antes de chegar lá, eu ouvi aqueles passinhos de novo. E desta vez, eu sabia que não eram gatos, pois um gato não andava daquele jeito. Eu fui até o interruptor na parede para ver se a luz tinha voltado, mas nada. Ainda estava sem energia. Eu fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente.
Eu fui até a escada e comecei a subir ela bem devagar. E eu coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho, mas eu não via nada. Eu estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção e olhando cada canto escuro para ver se via algo. E quando do andar de baixo veio um grito apavorante, feito nenhum outro grito que eu já tinha ouvido antes. Parecia um trem freando. Era agudo, estridente e muito alto. E quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela minha boca. E então eu saí correndo para o meu quarto. E quando eu saí da escada e fiz a curva na direção do meu quarto, eu ouvi os passinhos vindo lá de dentro. E na hora que eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças, eu me tranquei lá dentro. Bem, é uma coisa bem covarde de se fazer, mas eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passinhos e aquela risada de criança, e nem mesmo o que tinha dado aquele grito estridente no andar de baixo. Eu ainda estava pensando no que iria fazer, quando a porta do armário que tem embaixo da pia, ela se abriu violentamente, como se alguém tivesse a chutado por dentro. Eu abri a porta do banheiro, fechei ela atrás de mim e fiquei sem saber para onde correr. A escuridão prevalecia por toda a casa e só era possível enxergar pela luminosidade de algum raio que caía ao longe. Eu podia ouvir o barulho lá dentro do banheiro de alguma coisa pulando na pia e eu estava completamente apavorado. Eu resolvi descer correndo a escada e ir para o meu carro para sair de casa e só voltar com a luz do dia. Mas quando eu pisei no primeiro degrau na escada, eu vi uma coisa totalmente assustadora parado lá embaixo no pé da escada. E como tinha muita pouca luz vindo do lado de fora, não dava para ver direito o que era. Mas de repente a energia voltou, mas uns 3 segundos depois ela acabou de novo. Mas nesses 3 segundos foi tempo suficiente para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Era um homem, muito alto e magro, com uma pele avermelhada. Ele tinha 2 chifres que saíam do meio da testa. Um olhar amedrontador, com seus olhos negros e vazios, e 2 presas que saíam do meio da sua boca. Ele estava em pé, parado no topo da escada, e segurava algo que parecia ser um tridente ou algum tipo de cajado. Ele usava uma roupa cinza, mas bem esfarrapada. Seu cabelo era bem preto e completamente embaraçado, e aquele ser, magro e alto, deveria ter no mínimo 1,80 m de altura. E quando a luz voltou e apagou, o meu olho desacostumou com o escuro e eu já não conseguia ver mais nada agora. Eu não sabia se aquela criatura ainda estava lá embaixo ou se ele tinha fugido para o outro lado, ou pior, se ele estava subindo a escada atrás de mim. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro, prestando atenção para ver se eu ouvia algum som vindo de dentro do quarto, mas nada. O que quer que fosse que tinha lá fora, não tinha mais nenhum deles naquele quarto. Eu fiquei lá dentro até amanhecer, ouvindo aquela criatura subindo e descendo as escadas e mexendo nas coisas. E quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio, mas eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que eu estava. E quando eu saí, eu comecei a fazer uma ronda pela casa, procurando por qualquer sinal que aquela coisa ainda estava por lá. Mas acontece
que eu não encontrei nenhum sinal de que alguma coisa estivesse acontecido por ali. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. Eu acho que foi por ali que aquelas coisas entraram e depois saíram. E mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei na casa inteira e não encontrei nada. E antes de ir dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas da casa estavam bem fechadas. E eu não sei o que era aquela criatura e como aquilo chegou na minha casa e muito menos o que queria. Bem, eu só sei que eu nunca mais vi sinais deles e espero nunca mais ver de novo. Boa noite.